vamos ler em Mateus capítulo 24, verso 31. Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com o rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amado Deus, diante de nós está a sua palavra e um povo que com sinceridade vem para te ouvir. E nós também temos que ter a unção, não somente a sinceridade, a revelação, para que o povo não se perca. Pois se o pregador se perde, o povo também se perde. Então ajuda-nos a manter a posição pastoral, para que o povo seja abençoado através deste ofício, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Dois anjos com um rijo clamor de trombeta. Tem pessoas que confundem os anjos. Isto é o ministério de um anjo, eles passam para outro. Como o Elias de Malaquias 3 não é o mesmo Elias de Malaquias 4. E muitas vezes as pessoas tropeçam pensando que é o mesmo. O Elias, em Mateus 17:11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Não é o mesmo. As pessoas sempre estão confundindo com o verso 12 do capítulo 17 de Mateus. Então, um fala de um Elias vindouro e outro fala de um Elias passado. Capítulo 17 de Mateus, verso 11, fala de um Elias que virá. Capítulo 17, verso 12, fala de um Elias que já veio. Então não é o mesmo. E muitas vezes as pessoas misturam isto. E esses dois anjos aqui também, onde nós lemos, e ele enviará os seus anjos. É hora que as pessoas pensam, porque faz uma mistura e diz que tem dois anjos, um anjo é Brana, outro anjo é João, e não é real. As pessoas precisam ter a revelação mesmo da mensagem. Quando a Bíblia está dizendo ele enviará dois anjos, é só a gente ir na mensagem do profeta, fica sabendo quais são esses anjos. O profeta deixou tudo claro para nós. O nosso dever hoje não é querer trazer uma coisa nova, é tomar a mensagem e fazer dela nova. Não é uma nova Bíblia que alguém fez nova, mas tomou a Bíblia velha, a mesma Bíblia, e fez dela nova, porque não contradiz. A Bíblia, vamos dizer assim, a Bíblia nova não contradiz a velha, certo? As pessoas têm que ter esta luz.
os 7 trovões revelados, eles não podem de maneira alguma entrar em confronto com Apocalipse 10, que diz que não escreva. Sendo quando for revelado, aquilo ali já estava todo na palavra, irmão Brandes. Só que ninguém podia ver, tem o tempo certo para a gente ver estas coisas. Então, de vez em quando a gente escuta um falar, e tem hora que posiciona bem, outra hora eles não sabem posicionar. Por isso, não é para qualquer um o ofício. A pessoa que tem um ofício, ela sabe para quê. É como uma pessoa que estuda. Você toma a mim como médico e um médico verdadeiro. Então, eu sou muito longe do médico, porque o médico estudou para aquilo, ele sabe o que é. E sobre medicina, já não é comigo. Assim, a pessoa que tem ofício e a pessoa que não tem ofício, isto é, a pessoa que nasceu para aquilo e a pessoa que não nasceu, foi fabricada por um seminário, por uma igreja, nunca vai ensinar da forma da palavra. Cada denominação, você pode ver, você encontra denominação pentecostal. Todas elas, se você estudar a matéria delas, tem divergência em pontos, mas a doutrina mãe é a mesma. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas na divindade. A coisa é falsa de todo jeito que você olha, quando não tem isto na própria palavra de Deus. Mas eles fazem as pessoas crer que tem. Só porque a Bíblia fala Pai, fala Filho, fala Espírito Santo, mas eles nunca examinaram que o mesmo Pai que criou é o Filho que salvou. O mesmo Filho que salvou é o Espírito Santo que caiu na igreja. Porque ele é o mesmo. Eu e o Pai somos um. Então, as pessoas querem separar. Você não pode separar. Você tem que ver que é o mesmo Deus com ofícios distintos. Os ofícios são distintos, mas a pessoa é a mesma. Pai, Filho e Espírito Santo. A única pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmão Brana mostra que Jesus Cristo é o Jeová do Antigo Testamento. Ele não é um filho do Jeová. Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento. Então, todas essas coisas têm que ser bem posicionadas. Então, eu quero saber destes anjos. Ele enviará 2 anjos. Quando fala em 2, a pessoa já está acostumada que tem, nós não sabíamos que tinha o 7º anjo, depois que tinha João. Aí depois, quando fica sabendo, qualquer escritura você pensa que se aplica àquilo. E não pode. É totalmente errado. O irmão Brana diz, é uma das coisas que não pode fazer, aplicar errado as escrituras. E quem é culpado de aplicar errado as escrituras são os pregadores. Os membros, ele só está ouvindo. E tem membro que ouve a coisa errada e diz amém. Porque ele não tem entendimento para aquilo. A hora que ele é esclarecido, aí sim ele vai parar de falar amém para a coisa errada. Mas até que seja esclarecido, está sendo enganado, talvez por um pregador, por um pastor, por um obreiro, por um evangelista, seja na mensagem ou fora da mensagem. Mas esse título que eu já quis deixar expresso assim, 2 anjos com rijo clamor de trombeta. Este rijo quer dizer um duro, um forte clamor, um vigoroso, um severo, um intenso clamor de trombeta. E a trombeta é uma mensagem. Mas são 2 anjos, que sempre a gente já notou isso há tempo, são 2 anjos que traz uma mensagem, uma trombeta. Que é 2 anjos, aqui é tão claro. 173 do 7º selo. Este período foi entre o 6º e o 7º selo, que ele chama estas pessoas. Uma explicação, entre o 6º e o 7º selo.
Eu tirei aqui para mostrar para vocês que eu sou esquecido. A Segunda Guerra Mundial começou em 1º de setembro de 39, terminou em 2 de setembro de 45. Bem, isso daqui está dentro de um espaço de tempo que Deus estava tratando no chamamento dos judeus. Deus ainda não estava dando a revelação para os gentios. Os gentios recebem esta revelação depois que este 6º selo é manifestado, e o 5º e 6º selo está dentro desse período da Segunda Guerra Mundial. Certo? Está dentro daquele espaço de tempo, como está no capítulo 7 de Apocalipse. Ali está mostrando coisas que acontecem dentro do 5º, 6º selo. Vem o chamamento dos 144 mil, no capítulo 7, desde o verso 1, e depois aqueles mártires sob o altar. Aqueles mártires são exatamente os judeus que morreram e foram para debaixo do altar, do 5º selo. Isso aconteceu dentro desse espaço de tempo aí da Segunda Guerra Mundial. É bom saber porque está na mensagem do profeta. Foi Mombrana que mostrou esse acontecimento, para você ver que depois do 5º e 6º selo, aí vem o 7º, que é a vinda do Senhor. Aí onde as pessoas se enganam, elas pensam que é o arrebatamento. Não, aí é a vinda do Filho do Homem, nesse espaço de tempo. É a vinda do Filho do Homem. É exatamente o espaço de tempo do 7º selo, que a Bíblia não deixa nenhum sinal aqui. Mostra, depois que fala do 6º selo, e ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos de uma e outra extremidade dos céus. Isso eram os judeus. Tinha uma mensagem juntando os judeus, ainda que você não tinha Moisés e Elias fazendo isso naquele tempo, porque naquele tempo era um espaço de tempo que estava cumprindo o capítulo 9, verso 13 em diante de Apocalipse, que era o toque da 6ª trombeta. E todas as trombetas soam dentro do 6º selo. Então, naquele espaço de tempo que os judeus estavam morrendo, estava ajuntando os eleitos judeus para Jerusalém. Foi exatamente nesse período de tempo, em 48, quando Israel se tornou uma nação, e foi dali que eles tinham retornado. Você vê o que está aqui, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quer dizer, depois dessa manifestação do 6º selo, que a gente sabe que ainda falta coisas do 4º selo, do 6º selo, para cumprir, que vai cumprir na grande tribulação. Mas essas coisas que já cumpriram, você tem que guardar muito bem, que são coisas acontecidas. Depois do 6º selo, aí vem, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, saber que está próximo o verão. Então aqui está esta parábola da figueira. Era Israel brotando. Israel brotando era eles retornando para a sua pátria. Ali havia mensagem que estava fazendo eles voltarem, porque eles precisam ter Moisés e Elias pregando para eles, não é? Vocês me desculpem, talvez eu faça alusão de alguma coisa que vocês nem tinham pensado, mas eu até pensava que podia ser alguém que ministra a palavra e que estaria pregando para os judeus e que estaria morrendo na grande tribulação, na salvação daqueles 144 mil judeus. Mas este pregador morreu esta semana. Então, descarta. Mas eu quero dizer que eu tinha em mente, pode ser, ir para lá e pregar. É pessoa de fama, é pessoa de muito nome, pessoa de muito estudo, mas não foi. Não tem nada a ver conosco. Conosco
é a mensagem do 7º anjo. Conosco, nós não temos nada a ver com aqueles 144 mil. A mensagem chamou os 144 mil e agora a mensagem está chamando a noiva. Olha para vocês verem. Naquele espaço de tempo, estava sendo chamado os 144 mil. No espaço de tempo da Segunda Guerra Mundial e do toque da 6ª trombeta, e ali estava a morte de mais de 6 milhões dos judeus, estava o cumprimento dos 4 anjos, também da 6ª trombeta. E é bom que o irmão Branda deixou tudo aqui para nós. Os 4 anjos, Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. E está escrito aqui, Apocalipse 9, verso 13. 4 anjos. E esses 4 anjos era para matar os homens mesmo. Foi no espaço de tempo que Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann mataram mais de 6 milhões de judeus. Não tem nada a ver com o povo gentil, certo? E é isso que o irmão Brana vai explicando aqui para nós. Mas é bom a gente ter esse entendimento quando a mensagem chega a nós. Depois que passou os judeus, que eles foram chamados para a sua pátria, agora que é tempo de aparecer Moisés e Elias para eles lá. E se você notar, quando aparecer Moisés e Elias para eles, os pais que foram chamados, provavelmente muitos deles já morreram. Porque os pais foram chamados em 48. E lá é que eles estão gerando seus filhos. Assim, os pais que saíram do Egito, quem foi que entrou em Canaã? Os filhos, não foram os pais. Os pais saíram do Egito e achando que eles eram a semente eleita, e era a semente eleita para sair. Mas dentro deles, nos lombos deles, é que estavam a semente eleita, os seus filhos que entraram em Canaã. Mas os pais morreram no deserto. Agora, os pais saíram de todas as nações, pai dos judeus, saíram de todas as nações e foram para Jerusalém, em 1948. Meus irmãos, já fazem 70 anos, né? Então, já morreram muitos deles, e eles têm que ter gerado filhos, nos quais pertence esses 144 mil, certo? Aqueles que foram para lá, não eram eles praticamente a semente, mas eles portavam a semente. Como muitos pregadores também que pregaram a mensagem no Brasil, não é a semente. Eles são portadores da semente. Assim como Maria não era a semente, mas ela era portadora da semente, que era Jesus, certo? Eu sei que isso é doloroso, mas a maioria de nós, os pastores no Brasil, e depois que irmão Brana partiu, não são semente. Não são pastores sementes, são pastores portadores. Eles transportam a semente. Eles pregam a palavra, o povo aceita, aí depois vem a mensagem no último dia, e aqueles para quem estes pastores pregaram, que são eleitos, semente eleita, eles ouvem a mensagem e recebem a mensagem no último dia. A coisa é assim, muitas vezes pensa que é eleito para o rapto, mas não é. Então as pessoas precisam simplesmente cuidar da sua eleição. Para que eu vim no mundo? Eu creio nesta mensagem. Agora, esta mensagem, ela é pura. Eu tenho que pedir a Deus para me dar uma vida que eu possa andar com esta mensagem. E não apenas portar a mensagem e depois esta mensagem passar para alguns de meus filhos e eu ficar para trás. Foi isso que aconteceu com Israel. A mensagem passou para os filhos e os pais morreram no deserto. E quando Jesus conversou com aqueles judeus, e eles disseram, nossos pais comeram maná no deserto. E Jesus diz, mas todos estão mortos. A irmã Brana vem e diz, morte quer dizer separação eterna de Deus.
Eles saíram do Egito, mas não foram eleitos para entrar em Canaã. São Judas fala sobre eles, me parece que é o versículo 5, ele fala sobre ele, esse povo também, dizendo que Deus, tendo tirado um povo com um braço forte lá do Egito, teve que matá-los porque eles não seguiram a mensagem. Assim a mesma coisa, esse povo que saiu das denominações. Eu saí da cruzada, talvez você saiu da Assembleia, outro saiu da Católica, da Espírita, e assim cada um saiu de uma igreja dessa daí. Saiu dessas igrejas. Agora eu quero ver entrar nos 7 trovões. Vocês saíram e entraram na mensagem. Aí vocês foram portadores dessa mensagem. Mas vocês não conseguem viver essa mensagem. Esta mensagem é transferida para um filho, para uma filha, alguém que vai chegar lá no fim e vai ser raptado com ela. E você foi apenas um portador da mensagem. Então vocês não precisam ficar alegre só porque é portador da mensagem. Eu vou falar disso, como Jesus falou para os discípulos que se alegraram porque eles expulsaram demônios e os demônios lhe obedeciam. Ele diz, vocês não ficam alegres por isso não. Porque tem pessoas que ficam alegres, mas os seus nomes não estão escritos no livro da vida lá no céu. Vocês não têm que se alegrar por uma coisa, vocês têm que prosseguir. A mensagem, ela tem que prosseguir. Esse conhecimento, que não é pessoa que precisa estudar, formar. Não, isso daqui é estudar a mensagem do profeta e ver na Bíblia. Isso daqui é tão claro para todos nós. Então, chega a um ponto que você vai ver que dá um mau exemplo e alguém entra no seu lugar lá na frente. Não quero nem tomar exemplo de hoje, certo? Não quero tomar exemplo de hoje. Que as pessoas hoje, ela acostuma com a mensagem e pensa que vai, e não vai. Ela acostumou com a mensagem. Ela não está dando fruto daquela mensagem. Ela não é uma semente, ela é um portador apenas. E precisa ser semente. É como, eu não entro na família Brana, irmão Brana disse, eu nasço. Você tem que nascer na família Brana. Alguém gosta dos hinos hoje, mas a hora que chega no novo nome, eles engasgam. Mas esses hinos novos agora, é tudo a unção do novo nome. É novo nome, é novo hino. E você precisa aprender, é uma nova vida, é uma nova fé, é uma nova Bíblia. Agora eu vou fazer alguém tropeçar. Diz, como pode ter uma nova Bíblia? Irmão Brana diz, quando os selos foram revelados, esta Bíblia se tornou nova. Se não é revelada para você, ela é uma Bíblia antiga. Ela é o livro apenas que João nem podia olhar para ele. Mas se agora você tem revelação dessa Bíblia, você pode comer essa Bíblia. Comer essa mensagem. Que você antes não podia nem olhar. Tem muita gente que não podia nem nos ouvir. Eu tenho gente que já quebrou CD, queimou CD, jogou no mato, porque não podia nem nos ouvir. Hoje, estão dando graças a Deus por poder ouvir. Vir em tempo ainda, mas tem uns que não chegam mais em tempo. Tem uns que vão continuar com esta opinião, não vou ouvir. Porque meu pastor diz que eu não devo escutar esse homem. Meu pastor ainda falou, se você escutar, ele vai virar sua cabeça. Mas não é o homem que vai virar sua cabeça, é a palavra. Você deveria ouvir. Deveria ouvir porque a palavra tem que virar a nossa cabeça, porque nós estamos numa virada de esquina. Quando você chega na mensagem do sétimo anjo, virou uma esquina de pentecostais para sétimo anjo. Quando você chega na mensagem de 2000, a mensagem de João, virou outra esquina do sétimo anjo para João. Se você não faz a esquina, você segue em frente, você se perde. Por quê? Porque Deus virou a esquina.
Os pentecostais pensaram que Deus parou com eles, mas Deus virou a esquina com o irmão Brana. O povo do irmão Brana pensa que Deus parou com ele, e Deus virou a esquina com João. Então nós devemos nos preocupar com isso. Não ser um portador, ser semente. Amém? E não confunda os anjos. A irmã Brana diz, no período entre o sexto e sétimo selo, que ele chama estas pessoas citadas por Jesus em Mateus capítulo 24, verso 31, que acabamos de ler. Vejam, as trombetas aqui, 2 testemunhas. Quando soar, a trombeta soar, é a trombeta das 2 testemunhas da era da graça para os judeus. Isso ainda vai soar lá para os judeus. O que houve aqui atrás, o trabalho dos 4 anjos, Hitler, Mussolini, Stalin, Eichmann, foi para poder castigar os judeus que lá atrás, no tempo de Jesus, eles não creram em Jesus e disse assim, caia o sangue deles sobre nós e sobre nossos filhos. Então, quando eles pediram sobre nós, caiu sobre eles no ano 70. 40 anos, menos de 40 anos depois que Jesus saiu da terra. No ano 70 já veio o castigo, caia sobre nós. E agora, no ano de 1939 a 1945, caiu sobre os filhos deles. Por isso morreram esses milhões de judeus, e a gente olhando e vendo a história, diz, ó, que homens malignos, eram anjos enviados de Deus. Por quê? Para castigar quem falou contra Deus lá atrás. Caia o sangue deles sobre nós, sobre nossos filhos. Então Deus mandou 4 anjos para mostrar para eles. Deus mandou lá também um homem para mostrar para eles. E começou lá com Roma, com Tito. Deus mandou Tito para fazer isso. Deus chamou Nabucodonosor, meu servo. E Nabucodonosor estava matando os judeus. E Deus falando, meu servo Nabucodonosor. São pessoas que servem, são servos de Deus para cumprir um trabalho de Deus na terra, mesmo sem ter eleição. Eles estão cumprindo um trabalho de Deus na terra. Mas eles não mudam a opinião deles. Eles continuam com a opinião deles, mas eles estão fazendo um trabalho do outro lado, cumprindo como um anjo de Deus na terra. Agora, as 2 testemunhas são 2 anjos. E são 2 anjos que estarão pregando, 2 anjos que pregam uma trombeta. Vou repetir. É a trombeta das 2 testemunhas. Não são as trombetas, as mensagens. Não, a trombeta das 2 testemunhas. Se tem, como o irmão Brana diz, que Deus mandou ele falar para nós, que são 2 homens, Moisés e Elias, que são 2 homens, mas os 2 homens pregam uma trombeta. Nunca se ouviu isso na terra, mas se ouvirá. Entende? Nunca houve na terra, mas haverá. Se Deus diz que é assim, o irmão Brana veio e mostrou que é assim, então eles pregarão a mesma mensagem. Bom, eu poderia mostrar para vocês apenas uma coisinha. Como temos Bran e João. Irmãos, Bran e João não pregam 2 mensagens. Bran e João pregam uma trombeta. A trombeta do 7º anjo. Quando João vai pregar, não é a trombeta de João. Ele está repetindo as palavras, as profecias, outra vez que o 7º anjo pregou. Vocês estão vendo? É um trabalho tremendo poder ver esta luz no dia que nós vivemos. Nós nem sabíamos disso, mas a gente vê 2 homens com uma mensagem, com uma trombeta, porque aí é marido e mulher, certo? É Deus e a igreja, tem uma só mensagem, não ficam discutindo. A igreja de Deus não discute com Deus. A mulher pode querer discutir com o marido,
mas a igreja de Deus não discute com Deus. O membro pode querer discutir com o pastor, mas o membro de Deus não discute com Deus. Aí ele se engana porque diz assim, eu estou discutindo com o pastor, não é com Deus. Mas se você não ama sua mulher, você não ama Deus. Se você não ama seu marido, você não ama Deus. E se você não respeita o seu pastor, você não respeita Deus. Porque primeiro você tem que respeitar a quem você vê. Primeiro você tem que amar a quem você vê. Como você pode amar quem você não vê, quando você não sabe amar a quem você vê? Então já vem os pequenos ensinamentos, já é disso. Você quer concordância, você quer unidade, quer união. É uma coesão de pensamentos, de vida, de andar, de fé. Então isso daí se faz bem entre marido e mulher, apontando para Cristo e a igreja que tem a mesma fé, a mesma mensagem, a mesma trombeta. Assim, Brana e João têm a mesma trombeta. Alguém vai querer repelir e dizer, mas Brana não disse que o novo nome era Brana. Ele falou, mas você não entendeu. Ele disse, mas você que não entendeu. Ele disse que HM faz parte do nome de Deus. Você já entendeu isso? Não entendeu, por isso que você acha que não é a mesma coisa, que não é a mesma mensagem. É a mesma mensagem. Quando Brana diz, você sabe o que significa Brana? Perfeito, perfeição. Quantos picos tem aquele monte? 7. Quantas letras tem seu nome? BRANHAM. Pronto, meus irmãos, isso é matemática. Isso daí não tem jeito de errar. Isso daí é verídico. Mas as pessoas, sem revelação, dizem, Brana não falou o novo nome. Ele falou. É você que não entendeu. Isso é para o eleito entende. Você prega para o eleito, HM... só de falar assim, Bran, ele diz, é um trovão. É só de você falar, se você aumentar mais um pouquinho, Bran, é um trovão, mas é o 7º trovão. São coisas nossas, na verdade, agora. Esse Bran é meu, certo? Esse Bran não é do irmão Bran. Estou simplesmente dizendo que muitas vezes, ao falar, você tem que perceber alguma coisa. Então, o irmão Brana continua dizendo aqui, as trombetas das 2 testemunhas da era da graça para os judeus, porque os judeus rejeitaram a era da graça lá atrás. Eles rejeitaram quando Cristo veio com a era da graça. Eles rejeitaram, a era da graça passou para nós. Agora Deus vem com a revelação. Os gentios reprovam a revelação, rejeitam a revelação. Aí Deus volta com a era da graça para os judeus através das 2 testemunhas de Apocalipse 11, Moisés e Elias. Amém. Isso para mim é tão verdade como 2 mais 2 é 4. Né? Isso não tem jeito de errar. É bíblico, mas as pessoas lutam, elas nasceram para lutar contra. Filho, quem nasceu para opor essa mensagem, você pode fazer o que você quiser. Eles vão opor a mensagem mesmo. Eles não vão falar o que diz essa mensagem. Eles não vão crer no que Brana falou. Eles arrumam um meio de crer lá, mas no que Brana falou, eles não vão crer. Aí depois ele diz, não, eu creio em Jesus, como fazem os pentecostais. Aí quando hoje chega no tempo de João, ele diz, eu creio em Brana. Mas agora não é tempo de Brana, agora é tempo de João. E aí? Aí depois chega na grande tribulação, em quem você vai crer? Lá eu não quero nem ver em quem você vai crer. Certo? Então ele fala, eu quero ver, não, eu não quero nem ver em quem você vai crer na grande tribulação, porque eu já estou vendo agora em quem você está crendo. Devemos, me perdoe, mas devemos largar de ser levianos na fé. Pessoas jogadas por todo vento de doutrina. Pessoas que não têm segurança, que não têm revelação. Não é tempo disso mais. Pessoas que estão enganadas. Quando vocês precisam de um conselho, me procura. Eu sou seu pastor para te dar o seu conselho. O conselho que você até não gosta. Talvez você venha buscar um, eu te dou outro.
Você pensa que eu tenho que falar segundo o que você quer, mas Deus tem uma mensagem fora daquilo que você quer, e sim naquilo que você precisa. A maioria das pessoas não quer nem vir pedir conselho para o pastor. Tá? Você diz assim, vai lá no pastor. Diz, não, vai lá não. Já aceitei que ele vai falar. Ele sabe por que não cumpre. Ele sabe que eles estão errados. E não cumpre aquilo. Então a irmã Brana continua. Estou no parágrafo 173 do 7º selo. Uma trombeta soa. Observe, uma trombeta soa. Ele disse, toque a trombeta. Agora observe aqui o verso 31. O que é isto? Quando Deus está pronto para falar, há um som de trombeta. Aqui lá uma voz. Para mim, quando a gente viu o Cordeiro Fora do Trono, o HM, vimos aquelas coisas tão perfeitas, a gente viu a trombeta, é a mesma trombeta do irmão Brana. É a mesma coisa. Aí você vai ver, é a terceira puxada que o irmão Brana não podia falar claramente para um americano. Porque Deus diz assim, não diga a ninguém. Isso quer dizer, não diga a nenhuma pessoa. Deus não falou para ele, não pregue sobre isso. Porque ele pregou. Mas Deus disse, é a terceira puxada, não se o dirá a ninguém. Isso é a pessoa. Por isso nenhum americano sabe disso. Os que souberam no tempo do irmão Brana, partiram no tempo do irmão Brana. Aí depois vem um espírito de morte, que é lançado sobre a igreja da mensagem, porque eles não puderam tomar a mensagem do dia, como sendo o 7º anjo, que revelou todas as coisas. E aí fica esperando ele para revelar. Assim como aqueles que estão esperando o Buda, esperando o Maomé, para fazer alguma coisa. Tem gente que está esperando o irmão Brana para fazer alguma coisa. E Deus sempre trouxe alguém da frente. Sempre foi assim. Aí eles estão esperando o Elias original vir. Aí vem João Batista. Eles ficam esperando, o Elias vai vir. Aí vem William Branham, tudo diferente. Eles vão esperar, agora vai ser o Elias original, porque o irmão Branham diz que eles têm que morrer. Então vai ter que ser o original, mas é o ministério que morre. Enquanto não chegar o 5º Elias, o ministério não pode morrer. Porque é 5 ministérios para Elias e 2 para Moisés. Enquanto não chegar isso, o ministério não morre. Mas eles pensam que aquele mesmo Elias que foi raptado para o céu, vai descer aqui e vai pregar e vai morrer. Você pode crer do jeito que você quiser. Só que isso não tem concordância. Enoque foi e nunca mais voltou. São tipos. Ele foi, tipifica um povo desse tempo final que vai ser arrebatado e não vai voltar aqui não. Só vamos voltar para viver o milênio, quando não tiver mais esse sistema político, religioso, mundano, corrupto que existe hoje. Certo? Nós voltaremos depois. Isso é importante. Agora, deixa eu ir logo aqui para mim encerrar. Esta é sempre a sua voz, a sua palavra. Está chamando para a batalha. Veja, Deus fala, estes anjos virão com o som da trombeta. Então, não pense você que esses anjos, eu não sei se eu enganei, escutei alguém falando desses anjos, sendo 2 anjos agora, que seria Brana e João. Tem nada a ver. O irmão Brana está dizendo, é Moisés e Elias. Eles tocarão uma trombeta, o som de trombeta para os judeus. O 175 do 7º selo. E você observe, a mensagem do último anjo, a trombeta soa. A mensagem do primeiro anjo, uma trombeta soou. O segundo anjo, uma trombeta soou. Quando você escuta ele falar sobre isso, uma trombeta soou, ele não está falando agora nas trombetas que são dos judeus. Guarde bem. Quando ele está falando aqui que uma trombeta soou, outra trombeta soou, ele está falando da trombeta que soa para o gentio. 7 anjos das 7 eras da igreja. Cada um tinha uma mensagem para pregar.
Escuta bem o que ele diz. Note, quando os selos foram anunciados, eles estavam todos em uma grande coisa divina, como uma grande reunião divina, quando os selos foram anunciados, para chamar um grupo de pessoas. Agora, irmãos, quando isso aconteceu na América do Norte, para chamar um grupo de pessoas. Agora você chama um grupo de pessoas que vai gerar o eleito. Um grupo de pessoas que apenas está comportando a semente, mas não é a semente. Esse que é o problema. E as pessoas não percebem. Para chamar um grupo de pessoas. Houve um som de trombeta, que era do 7º anjo. E os 7 selos foram rompidos. Vê? Houve um som de trombeta. E os 7 selos foram rompidos. Se as pessoas não podem perceber essa maneira da chamada de Deus, como ele chamou Israel do Egito, mas a semente eleita estava dentro daqueles chamados. Então, vamos fazer uma divisão. O escolhido estava dentro do chamado. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, o escolhido estava dentro dos chamados de Israel. Aí Deus vem aqui e chama os 144 mil, levando os judeus para sua pátria em 1948. E aqueles homens foram chamados. E dentro deles, daquele grupo, estão os escolhidos. Aí vem a mensagem do 7º anjo e chama a noiva. E essa mensagem chamou a noiva. E dentro destes chamados, tem os escolhidos. Você vê? Eles não vão crer nisto. Mas esta é a verdade. Eles foram chamados, todos nós fomos chamados. Mas quando você ouve a última mensagem, após aquela chamada, então vai provar que você é o escolhido. Quando você dá ouvido àquela mensagem após a chamada. Então a mensagem do Mombrana chamou a noiva. E agora veio apurando e vem para a escolha. Ele escolhe a noiva, tirando dentre os chamados. Amém. Que Deus nos ajude. Pai Celestial, que o Senhor possa continuar nos orientando para este tempo final, como a sua mensagem é tremenda, que o Senhor tem chamado e logo tem escolhido. É como o homem da pesca que pescou muito, mas depois trouxe para a beira do barranco e começou a escolher. E aquilo que não era peixe, volta para a água. Quantos, Pai, que não é peixe? Peixe é revelação, aponta para a revelação. Quantos não têm revelação? Talvez alguma lagartixa, algum sapo que veio na rede, mas não era peixe. Tem que voltar, volta para a água, volta para o mundo. Não pode aceitar a mensagem do dia. Estamos agradecidos pelo que o Senhor tem dado a nós nesse tempo final, Pai. Essa luz da sua palavra, ajuda-nos a alcançar o que o Senhor quer que alcancemos neste tempo, para um viver feliz, abençoado, cheio do Espírito Santo, cheio dessa luz divina, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Plantou uma vinha e ela todinha ele a circundou, e ergueu muralhas com sebe de espinhos, com muito carinho, e dela cuidou, e fez vir o sol e mandou a chuva, e aos lavradores ele arrendou. Ele esperava que ela desse uvas, só ervas daninhas que nela encontrou. Que mais farei eu com a minha vinha, que sempre foi minha, eu mesma plantei?
plantei, derribai seus muros com a sua sebe, e toda essa plebe eu destruirei. Zambujeiro que sempre foi bruto e nunca deu frutos, assim era eu. Por causa de um povo que foi rejeitado, eu fui enxertado na rama de Deus. E a planta que meu pai não tem plantado será arrancada, é Jesus que disse. E disse também que de Deus o machado já foi colocado bem na raiz. Que mais farei eu com a minha vinha, que sempre foi minha, eu mesma plantei? Derribai seus muros com a sua sebe, toda essa plebe eu destruirei. O bom lavrador está trabalhando, ele está plantando no meu coração. E aqui dá fruto, ele está limpando, e aqui não dá fruto, ele joga no chão. E a sua vinha já foi arrendada aos lavradores que trabalharão. E tem 7 selos, terceira puxada, que já foi plantada no meu coração. Que mais farei eu com a minha vinha, que sempre foi minha, eu mesma plantei? Derribai seus muros com a sua sebe, toda essa plebe eu destruí.